rosa. Era uma vez criança rejeitada. Era uma vez menino que sentiu a dor de não ter amor. O abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me Era uma vez vontade de nunca voltar pra aquele lugar, mas onde eu ia morar. Era uma vez vontade de dizer que não, mas o que fazer? Era só eu e a humilhação. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me Era uma vez uma cruz, foi nela que eu encontrei Jesus. Era uma vez um fardo, quando ele me olhou, disse: largue isso é passado. Era uma vez a história que mudou, quando o amor no mundo então entrou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me Essa música tem tudo a ver, né? Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Estive aí bastante ausente por conta de doença. Não é fácil, né? Mas graças a Deus estou bem melhor. Espero que eu não fique tossindo hoje, né? Mas estou tomando aqui o meu remedinho para auxiliar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Andréia Caneiro, sou especialista na clínica do abuso sexual. E hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vamos trazer
pouquinho de teórico, mas vamos trazer também mais prática, que hoje vamos falar de como lidar com o nosso paciente, né? O paciente chega dentro da nossa clínica e o que fazer? Como abordar? Como ter um olhar diferente? Então, hoje vamos lidar nesses aspectos. Eu coloquei aqui, para que a gente possa começar, eh, aquele primeiro encontro, né, entre terapeuta, paciente, esse momento que não é apenas uma consulta inicial, ele carrega aquele peso emocional tão profundo. Pois ali que a pessoa, por muitas das vezes, pela primeira vez, está se permitindo ela ser vista. Cada paciente que chega até nós, traz uma história, mas nem sempre essa história, ela vem com palavras. Muitas das vezes ela se apresenta no olhar, numa postura, no tom de voz, no silêncio, nas pausas, nas pequenas expressões de desconforto ou até mesmo de alívio. E nesse instante em que entra a nossa sensibilidade como terapeuta, o nosso olhar tem que ser realmente diferenciado para que possamos estar atentos àquilo que não é dito em palavras. Eu coloquei aqui um exemplo, de como eu coloquei 2 formas, para a gente não prolongar muito, mas é claro que existem várias outras maneiras, tá? De como o abuso pode aprisionar uma vida. Existe pessoas que elas ficam literalmente aprisionadas no seu trauma, né, naquilo que aconteceu com elas. O som tá legal, pessoal? Tô sentindo a minha voz, assim, ainda. Aquelas pessoas que ficam aprisionadas no trauma, elas não viveram, não cresceram, não evoluíram nada. O abuso se tornou uma prisão invisível. Eu costumo dizer que é o cárcere invisível da mente. Elas passaram a existir dentro daquela realidade, sem conseguir se libertar. Elas não construíram uma carreira, não formaram família, não se permitiram viver, porque, de certa forma, ainda estão congelados naquele momento. Muitas pessoas chegaram para mim, pessoas às vezes até com 50 e poucos anos, e falam: Andréia, eu queria tanto ter casado, eu queria tanto ter tido filhos, mas eu não consegui. Aquela dor, aquilo tudo que me aconteceu, me aprisiona até hoje de uma tal forma que eu não consigo viver, eu não consigo respirar. A minha mente, ela o tempo todo me leva àquele abuso que aconteceu, mas eu não sei como sair disso. Foi o que aconteceu lá atrás, eu tinha lá até, digamos, os meus 19, 20 anos, foi quando terminou aquele abuso, mas mesmo assim eu não tive vida. E eu estou procurando você porque eu não aguento mais viver assim. Eu quero viver, mesmo com 50 e poucos anos, eu quero viver. Então, tem pessoas que chegam dentro do nosso consultório, já vem trazendo todo o panorama daquilo que vivenciou, né, bem aberto, vai trazendo aquele abuso que sofreu, porque ela vê na gente como terapeuta alguém que ela pode realmente confiar, alguém que ela pode trazer aquela demanda dela e ela não vai ser julgada. Mas existe aquelas pessoas que, esse eu coloquei ali como a segunda opção. A gente vai trabalhar um pouquinho mais dentro de cada dessas opções, tá certo? Aquelas pessoas que conseguiram seguir em frente, mas sem perceber o impacto real daquele abuso. Elas estudaram, trabalharam, formaram família, construíram uma vida. E muitos deles acreditam que o abuso, por mais doloroso que tenha sido, não afetou quem eles são. Não, mas sabemos que isso realmente não é verdade, né? Já vários também outros pacientes que falam:
aconteceu um abuso lá atrás, mas aquilo ali não me afetou, eu não acho que mudou alguma coisa dentro de mim. Em todas as aulas que a gente tem tido até aqui, a gente viu como que a mente ela se transforma, né? Como que aquele trauma muda toda a estrutura do cérebro. Mas as pessoas que passaram por abuso, achando que aquele abuso não influenciou em nada, ela não consegue perceber que a vida dela foi moldada a partir daqueles abusos que aconteceu. Ah, eu fui uma dessas segunda, que eu achei que realmente o abuso que eu sofri não tinha mudado a minha vida, não tinha moldado em nada, não tinha mexido em nada. Eu até falava, explanava isso. Aconteceu aquilo lá atrás, mas a minha vida não mudou. Aconteceu aquilo comigo, mas eu continuo a pessoa que eu nasci para ser. Aquilo ali não me dói, aquilo ali não influenciou em nada na minha vida. Leigo engano. Né? Então, como eu, existem muitas pessoas que passam a vida toda tendo dificuldades em vários setores, né, da sua vida, mas sem se dar conta daquilo que realmente aconteceu. E quando ela chega no nosso consultório, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, sabendo que foi afetado sim, mesmo que ela não perceba. Então, nós temos que ter esse olhar para poder ajudar de uma forma efetiva o nosso paciente. Independente do caminho que a pessoa seguiu, há algo que nunca muda. O abuso molda a vida de quem o sofreu. De verdade, ele molda, ele muda toda a estrutura daquilo que seria a vida daquela pessoa. Né? A ruptura na linha do tempo e a nova trajetória traçada por aquele trauma. Desde o nascimento ao crescimento, a pessoa nasce, cresce, tudo normal, certo? Vamos dizer aqui que seja num lar funcional, tá? Num certo período da sua vida, na infância, houve o abuso. Quando acontece aquele abuso, aqui, ó, ocorre o evento traumático, causando uma ruptura na sua linha do tempo. Eu até fiz um esquema que eu vou passar para lá agora, tá? Para que possa elucidar melhor vocês. Nessa trajetória, a vida se molda ao trauma. Escolhas, relacionamentos e medos são influenciados por essa nova linha do tempo. A grande questão que precisamos compreender como terapeuta é que o abuso sexual não é apenas um evento lá do passado. Ele reescreveu toda a trajetória daquela pessoa, mesmo que a pessoa perceba isso ou não. Ela foi afetada significativamente por aquele abuso. Sempre haverá as marcas. E há 3 emoções básicas, né, que sempre acompanham quase todos os sobreviventes, que eu tenho visto também na minha clínica. O medo, a vergonha, a culpa. Essas 3 forças são as grandes acusadoras. São elas que fazem com que a pessoa tenha dificuldades em olhar para o seu passado e, muitas das vezes, até mesmo para o seu presente. Deixa eu mudar aqui. Então, quando a gente fala que há a ruptura na linha do tempo, imagina a gente aqui, nascemos, certo? Deixa eu pegar aqui. Nascemos e a gente começa a viver. Eu coloquei aqui aos 6 anos, mas poderia ser qualquer idade, tá certo? Não importa. Eh, Aos 6 anos, essa criança ela sofreu abuso sexual. Quando ela sofre o abuso sexual,
ela automaticamente, aquela linha do tempo que era para que ela pudesse estar aqui vivendo, há uma ruptura. Então, aquele trauma fez com que ela começasse a viver de uma forma diferente. Por isso, muitas das vezes, só um minuto. Por isso, muitas das vezes, aquela criança alegre, aquela criança extrovertida, aquela criança que brincava, aquela criança que fazia arte, de repente, de uma hora para outra, aquela criança já não brinca mais. Fica só quietinha no canto, já não tira boas notas, já começa a mudar o seu comportamento, já começa, às vezes, a ser agressiva. Por quê? Boa noite, querida. Porque houve esta ruptura, e nessa ruptura houve essa mudança de comportamento. Então, o que era para ela viver aqui, nessa linha do tempo, houve essa ruptura e ela começa a viver uma nova linha do tempo. Um novo ser começou a partir do abuso que aquela pessoa sofreu. Então, quando isso acontece, aí às vezes a criança ela é abusada. 6, 7, 8, 9, igual a gente já viu lá atrás, né? Que 15 anos, 23 anos. E esses abusos, todas as vezes que, aos 15 anos, aos 23 anos, as pessoas não entendem que quando ela estava aqui, ó, sendo abusada, não importa a idade, depois do que aconteceu o abuso, é essa idade aqui, que está em todas as idades que ela foi abusada. Entende? Todas as vezes que ela foi abusada, ela não foi abusada na idade que ela está sendo. Ela está sendo abusada na idade que começou aquele abuso. A mente dela associa aquele estado, porque se não fosse assim, essa pessoa de 23 anos conseguiria falar para o seu abusador, né, a pessoa que estava abusando dela, falar: opa, peraí, você não vai tocar em mim. Eu sou uma mulher adulta hoje, você não tem mais poder sobre mim. Por que que essa pessoa continua sendo abusada? Lembra lá atrás que nós já falamos sobre isso? Porque aqui, mesmo com 23 anos, não é a pessoa de 23 anos que está sendo abusada. É a pessoa de 6 anos. Hoje a aula vai ser diferente, tá, pessoal? Hoje vocês podem fazer a participação durante a aula para que possa estar sanando as dúvidas de vocês. Hoje vai ser uma aula bem dinâmica, tirando as dúvidas, e vamos tentar elucidar da melhor maneira possível. Então, quando... Vamos voltar lá, depois eu volto aqui com vocês. Então, aqui, quando teu paciente chega diante de você e começa a falar, relatar para você que foi abusado. Eu coloquei até aqui alguns mitos que existe um grande equívoco no processo terapêutico que, infelizmente, é disseminado até por alguns profissionais. A crença de que o paciente precisa relatar nos seus mínimos detalhes para que ele possa finalmente se curar. Isso não é verdade. Porque nossa curiosidade, pessoal, que quer que aquele paciente fale: ele colocou a mão em você? Teve relação sexual propriamente dito? Teve penetração? Como é que foi? Você pode contar? Quantas vezes? Como é que aconteceu? Onde ele colocou a mão?
Entende? A gente não precisa saber de nada disso. A gente não precisa fazer essas perguntas. Nós não somos policiais. Eu acho que eu já até falei sobre isso um pouquinho numa das outras aulas anteriores. Então, a gente não é policial. Não são perguntas que cabe a nós a fazer. É claro que, se o paciente quiser trazer isso de alguma maneira, ele está livre para falar o que ele quiser. Mas não cabe a nós perguntar isso, porque isso pode ser um desconforto muito grande e você pode estar retraumatizando nessas perguntas o seu paciente. Lembra que quando ele entra de novo naquele estado de hipervigilância, é como se ele estivesse revivendo. Ele não está simplesmente lembrando daquilo que aconteceu com ele. Não é uma lembrança. Eu vi um filme e tal, a gente começa a lembrar daquilo. Não. Ele está revivendo mais uma vez aqueles abusos que ele sofreu. E a gente não quer fazer isso com o nosso paciente. Ele já sofreu demais. Então, a gente está ali para poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Não trazer mais dor a este paciente. Certo? A cura, ela não está na repetição daquele trauma, mas na reconstrução da identidade da pessoa além dele. Nós vamos aqui agora começar, como eu faço com os meus pacientes, e tem dado muito certo. Tá? Aqui, ó, como o Bessel van der Kolk, ele sempre explica, né, lá no Corpo Guarda Marcas, não sei se vocês já conseguiram ler esse livro, vocês não têm acesso, eu posso enviar o PDF para vocês, eu, Andréia, não o Instituto, ok? Não é necessário que o paciente reviva pormenores do abuso para superar os seus efeitos. Pelo contrário, expô-lo repetidamente ao sofrimento pode ser apenas uma forma de retraumatização. O que realmente importa é fortalecer o senso de identidade e ajudá-lo a reconectar a sua essência. A primeira etapa do processo não é revisitar o trauma, mas sim fortalecer o eu do seu paciente, fortalecer o seu verdadeiro self. Nós, como psicanalistas, a gente entende que com o self enfraquecido, quando a pessoa não sabe quem realmente ela está sujeita a todas as demandas ruins que pode acontecer com ela e ela não consegue também entrar nas suas dores mais latentes, porque ela não tem estrutura psíquica para isso. Então, nós temos que aqui, ó, fortalecer o eu antes de lidar com trauma. A autoaceitação para paciente precisa entender que ele merece amor, cuidado, principalmente que ele precisa se amar, se cuidar, olhar para si mesmo. A mudança de perspectiva, quando ele começa a se ver com mais compaixão. Sua visão sobre tudo começa a mudar. Sobre o todo tem que começar a mudar. Você tem que fazer com que o seu paciente possa se ver de uma nova perspectiva, de um novo ângulo. Porque até então, ele não se conhece, ele não se ama. Lembra que sempre está latente a culpa, a vergonha, o medo. Então, isso tudo está muito latente dentro dele. É isso tudo que comanda sempre a vida dele. Como que a gente vai mexer numa ferida tão grande se ele mesmo não se conhece? Se ele, por muitas das vezes, se odeia, por achar que se permitiu todos aqueles abusos. Né? Então,
e a preparação emocional. Somente quando ele se fortalece é que podemos, de fato, começar a mexer nessas feridas emocionais. E isso acontece quando o paciente começa a se enxergar de forma diferente e ele não mergulha no passado na tentativa de revivê-lo, mas sim olha para dentro de si, tentando entender a sua própria essência. O verdadeiro trabalho do terapeuta, terapêutico, não começa mexendo diretamente na dor, mas fortalecendo a estrutura emocional daquela pessoa, do seu paciente. Eu gosto muito de falar sobre isso. A autoaceitação como anestesia para a cicatrização. A preparação emocional que nós temos que fazer com o nosso paciente é igual uma sala de cirurgia, né? Nenhum paciente pode lidar com uma ferida profunda sem antes estar emocionalmente preparado para isso. O fortalecimento é a anestesia e o fortalecimento da autoestima é a autopercepção do senso de merecimento. A mudança de visão, quando ele começa a se ver com compaixão. A cura somente existe quando ele fortalece e que podemos, de fato, começar a mexer nessas feridas emocionais. Como que a pessoa vai fazer entrar numa sala de cirurgia, vai fazer qualquer tipo de operação sem uma anestesia? Eles dão anestesia, eles verificam se realmente a anestesia já está fazendo efeito para então começar a operar. O que é um psicanalista? A gente não vai tratando com o inconsciente? A gente não vai mexendo lá onde, naquela portinha vermelha que ele não quer tocar? Então, nas feridas mais profundas, muitos não conseguem nem lembrar que um dia passaram por abuso. Ou como que foi essas coisas. Então, como que a gente vai simplesmente começar a espremer aquilo sem que ele esteja fortalecido? Então, muitos terapeutas erram abordagens com terapia, com pessoas que passaram por abuso sexual, nesse intuito, né, de querer ajudar, sendo afoitos de querer ajudar, mas não fortalecendo o seu eu. Lembra nas outras aulas que eu falei também? Vítimas de abuso sexual não é um tratamento normal, rotineiro, igual a qualquer outro. Vítimas de abuso sexual têm uma demanda própria, tem uma demanda específica, tem algo que nós devemos fazer para que a gente não venha retraumatizar o nosso paciente. Continuando. O olhar do terapeuta na sua primeira conexão. A percepção, quando esse paciente chega até você, se ele já está percebendo antes mesmo de abrir a boca, né? Acho que eu escrevi errado aqui, gente. Eu vou consertar isso aqui. Ele analisa seu olhar, sua postura, sua expressão. Se ele sofreu algum abuso, ele pode ter aprendido a decifrar olhares antes mesmo de entender as palavras. Ele já fica de guarda, aguardando aquele terapeuta vir da mesma maneira que ele está acostumado, né? Que as pessoas vêm, que as pessoas trazem sempre um olhar para ele de recriminação, as pessoas trazem um olhar para ele de que ele pode achar que as pessoas estão sempre julgando ele, porque passou a vida toda desse jeito. Então, o nosso olhar tem que ser diferente. A gente tem que olhar, independente da demanda que ele vier a trazer. Algumas demandas são bem dolorosas,
bem terríveis que parecem saídos de um filme de terror. Mas nós, terapeutas, assim como um médico, ver um tumor, né? Às vezes aquele cirurgião não está, mas o olhar daquele médico com aquele paciente tem que ser diferente. Ele não pode passar aquela preocupação para o seu paciente. Então, o nosso paciente ele precisa da nossa segurança no olhar, né? A gente precisa, dentro do nosso olhar, tipo, estou aqui, você está seguro, né? Você tem tempo, eu não tenho pressa, estou aqui para você, por você. Ele tem que ver no nosso olhar alguém que ele pode contar, alguém que ele buscou a vida toda e finalmente agora ele conseguiu achar. Nós sabemos que na psicanálise existe muito a escuta ativa. E dentro da clínica do abuso sexual, como a gente vai utilizá-la? Então, a importância de termos uma base sólida na nossa formação. Isso nos ajuda muito na clínica do abuso sexual, né? Porque nem sempre, lembra, nem sempre o seu paciente vai chegar com a demanda prontinha para você, uma bandeja explicando tudinho que aconteceu com ele, ou ter coragem de falar para você tudo aquilo que aconteceu, tá? Alguns vêm com a demanda: minha infância foi normal, mas eu não gosto de falar sobre isso. E esse eu não gosto de falar sobre isso pode carregar um trauma lá profundo, que ele não quer revelar, ele não gosta de tocar nesse assunto. Mas minha infância foi normal. Lembra daquilo que as pessoas acham que aquele abuso que passou não influenciou em nada na vida dela. Acho que sou uma pessoa difícil de lidar. Isso pode indicar uma culpa internalizada, porque por algo que aconteceu com eles, né? Nunca confiei totalmente em ninguém. Pode ser um sinal que houve uma quebra bem brusca de confiança em um momento vulnerável na sua vida. Só um minutinho, Edivaldo, que eu já vou te dar a palavra, tá bom, meu amor? Nem todo paciente vai contar a sua história diretamente. Alguns vão dar pistas e sua função será executar não apenas as palavras, mas o silêncio entre elas. A escuta do terapeuta não está apenas naquilo que é dito, mas no que era evitado, no que aparece de forma sutil e no que o corpo expressa. É claro que quando vocês começarem nessa demanda, vocês não vão conseguir entender, pegar os pormenores e decifrar que aquela pessoa está sendo daquele jeito porque ela sofreu abuso sexual lá atrás. Mas no passar do tempo, na sua clínica, vocês vão conseguir identificar isso. Hoje eu consigo identificar algumas coisas. É claro que eu não vou saber 100%, mas a maioria das vezes eu consigo identificar que aquela fala existe uma dor por detrás, uma dor tão latente que a pessoa não quer tocar. Por isso que ela é daquela maneira. As poliqueixosas, muitas mulheres são tidas como poliqueixosas, mas teve uma vida tão difícil, cheia de abusos, que hoje ela só sabe reclamar, mas não consegue expressar tudo aquilo que falou, por medo, vergonha e culpa. Pode falar, Edvaldo. Aproveitar para beber água. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Como você disse que podia interromper, né, antes que eu venha esquecer, assim, eu não sabia, assim, a aula está sendo maravilhosa. Eu não sabia, como você acabou de falar aí atrás, que quando o abuso vem, independente de
digamos, com 6 anos, e você agora voltou aos... Eu não sabia, Andréa. Que fator bem interessante. Não entendi a sua Não, colocação. porque você disse assim, que de repente a criança foi abusada com Uhum. 6 anos, não importa a idade. Quando volta aos 23, né, é como se estivesse sendo o abuso, volta a ser aquela idade de criança, é? Uhum. Isso, nós vamos voltar lá naqueles gráficos. Eu só estou terminando aqui o nosso PDF. Eu fiz ele bem pequenininho. Hoje é uma aula bem dinâmica. Vamos tirar as dúvidas de Por você. isso que eu achei bem interessante. E outra coisa também, você falou atrás aí daquele lá, de quando tem pessoas que querem saber detalhes, como aconteceu. Muito interessante essa sua fala, sabe? E você falou também que se alguém quisesse, você podia disponibilizar o PDF daquele, que eu não vou saber o nome aí. Então, eu vou querer, por favor, minha querida. Sim, sim, é um livro maravilhoso. Tem ele em PDF, você encontra ele também em audiobook no YouTube. Nossa, é um divisor de águas para a gente que quer atuar nessa clínica, ajuda muito a entender o cérebro das É, pessoas. É muito bom. O cérebro que se transforma também. É claro que tem muitas coisas no cérebro que se transforma que eu não concordo, principalmente com a demanda lá, com os experimentos com os animais. Porém, no passado, infelizmente, era assim. E muitas coisas que eles descobriram foi a partir disso, né? Mas faz a gente entender a neuroplasticidade de uma forma bem dinâmica. é interessante essa aula, viu? Assim, tá? Tô amando, tô amando. Ai, que bom, obrigada. Então, o acolhimento, né, seria a nossa abordagem inicial. Crie um ambiente de segurança. O seu tom de voz, sua postura, as suas palavras devem transmitir sempre acolhimento, sem pressa. Aquela pessoa que está diante de você, você ainda não sabe de verdade a demanda dela. Às vezes ela vai jogando para você pouquinho em pouquinho e você vai montando o quebra-cabeça. Eu hoje, talvez as pessoas tenham uma facilidade maior de falar comigo abertamente, porque sabe que eu lido diariamente com isso. Então, quando elas vêm, elas já despejam tudo em cima de mim. E isso é legal, é bacana, porque eu já vejo um panorama. Mas a maioria não faz isso. Então, você ter paciência e aquele olhar de verdade acolhedor que o Ferenczi fala muito, né? O olhar acolhedor do terapeuta, e o Winnicott também fala muito sobre isso. Então, nós, terapeutas, na clínica do abuso sexual, temos que saber, e muitas das vezes, a gente como terapeuta, a gente tem que pegar na mão do nosso paciente, levar até a ponte, e ele que ultrapassa, né? Ele que percorre a ponte, né? Assim. Só que na clínica do abuso sexual nem sempre vai ser assim. Isso aí é bem bacana, bem legal, mas na clínica do abuso sexual, aquela pessoa está muito destruída, aquela pessoa está muito desfragmentada. Ela não consegue ver nada, ela não consegue fazer nada. E pensa naquelas pessoas lá da Etiópia que não consegue beber, não consegue comer, e dependendo da comida que você der, em vez de você ajudar, você mata. Então, a gente está colocando aqui um cenário de uma pessoa bem desfragmentada, tá? É claro que cada caso é um caso. Não tem como pegar tudo e colocar todo mundo numa caixinha e fazer uma receita de bolo. Não dá. Aqui eu estou dando alguns parâmetros para que vocês possam começar a ter um olhar diferente e saber lidar com as vítimas de abuso sexual. Saber que a demanda delas não é porque elas não querem fazer, não querem sair, porque elas não têm força de vontade, porque elas são todos estereótipos que vai sendo colocado na vida delas, né? Assim, voltando. Às vezes a gente tem que segurar na mão dela e ajudar a comer.
ajudar a fazer, não ter o insight por elas, não, porque senão aquilo ali acontece só dentro de você e para ela fica só aqui fora. Mas você segurar na sua mão e ajudá-la a comer, engolir, a guardar ali o seu tempo, para que ela possa digerir aquilo, sim, é uma demanda diferente. Eu sempre vou bater nessa tecla, é uma demanda diferente. Aqui, ó, não devemos, de maneira nenhuma, forçar lembranças se ele não está pronto para falar. Respeite isso. Ele precisa se sentir que está no controle daquilo que compartilha. A gente não tem que forçar nada. Lembra que para ser curado daquele abuso que sofreu, às vezes não precisa nem tocar no abuso em si. Ele mesmo vai começar através do autoconhecimento. A gente vai começar a fortalecer o seu eu, fortalecer a sua demanda. Ele tem que começar a se amar para que ele possa se perdoar por aquilo que ele acha que ele permitiu que fizessem com ele. Validar os sentimentos dessa pessoa é muito importante. Ele se sente culpado, lembra? Não diga que ele não deveria se sentir assim. Às vezes a gente, por querer ajudar, fala: não fica assim, você não teve culpa, por que você acha assim? Olha, tá tentando ajudar dessa maneira. A pessoa pode se irar com aquilo ali. Diga que entende o que ele está sentindo e que juntos vão explorar essa dor. É validar aquilo que a pessoa está sentindo. Entende? A gente não tem que ser afoito. É sempre validar o outro. Ele sempre foi menosprezado, sempre foi desvalidado mesmo. Por ele e pelos outros. E principalmente por ele. Né? Ajude a compreender a sua própria história. Muitos pacientes acham que deveriam ter feito algo. Mostre a eles que, na idade que estavam, não tinham como reagir de outra forma. Então, a partir do momento que ele fortalece o seu eu, tá? Você começou a trabalhar, ele já começa a se amar, já começa a se respeitar, já começa a se ver. Então, aquela história que aconteceu com ele, você começa a ensinar para ele aquilo que aconteceu, mas a partir que ele está fortalecido para mexer naquela dor. Então, quando ele é fortalecido naquilo e você consegue começar a mexer na sua dor, mexer naquele trauma, e ele pega aquele trauma e traz para dentro aquele trauma, ele consegue colocar dentro da sua vida, fazer parte da vida dele, aí sim, ele vai lembrar daquele episódio como alguma coisa que realmente aconteceu com ele, mas não vai ser em formas de flashbacks. Lembra os flashbacks? Não vai ser assim, porque aquele trauma ele já conseguiu trazer para dentro, ele já o hormonizou dentro de si e já faz parte de quem ele é. Então ele consegue lembrar sem sentir dor. É igual quando a gente já saiu, já sarou, né? O furúnculo, o furúnculo quando está começando a se espremer, aquela coisa, aquela dor, mas depois que passa, às vezes fica lá aquela marca, mas você pode espremer, você sabe que teve, doeu muito, mas aquilo ali já não te afeta mais, tá só uma lembrança. E aí sim, quando esse paciente olhar para si e conseguir lembrar daquilo ali sem sentir dor, significa que o seu trabalho está sendo, você está conseguindo alcançar os seus objetivos na vida do seu paciente. Botei aqui. Então, como começar? Como fazer com que esse paciente se sinta seguro para se abrir sem que isso se retraumatize? Tem alguém de mão? Não consigo ver. Não, acho que não, né? Mão levantada.
O impacto da nossa abordagem é a missão do terapeuta. O impacto do primeiro encontro, a maneira como lidamos com o paciente no primeiro encontro, pode determinar se ele seguirá ou não um processo terapêutico. Se ele se sentir que está sendo julgado, retraumatizado ou incompreendido, ele pode nunca mais voltar. Entende a importância de como você fazer desde o primeiro encontro, de uma forma diferenciada? Espaço seguro. Mas se ele se sentir que encontrou um espaço seguro, onde possa ser ouvido, compreendido, esse pode ser a primeira vez em anos, ou na sua vida, que ele se sente verdadeiramente visto. Olha quanto é importante o nosso papel. A missão do terapeuta não é fazer o paciente a reencontrar a sua história, mas ajudá-lo a reconstruí-la. Ele está desfragmentado. A nossa missão é ajudá-lo a reconstruir. Pensa aí num um furacão, um tsunami, alguma coisa que veio e destruiu aquilo tudo. Nosso papel é ajudar a reconstruir a cidade, ou seja, reconstruir a vida de alguém. Então vai muito além do ser terapeuta. Ser terapeuta, colocar toda aquilo que a gente aprendeu, porque na demanda do abuso, da clínica do abuso sexual, a gente vai ser colocado à prova o tempo todo. Porque o paciente, ele não vem só com abuso sexual, lembra? Abuso sexual vem com diversas outras demandas. Pode vir com borderline, pode vir com TEPT, pode vir com o TAG, pode vir com bipolaridade, pode vir com tudo junto. Ou pode não ter. Mas o TEPT sempre tem, porque se ele está nessa demanda, porque alguma coisa aconteceu. Não é? Vamos voltar lá ao nosso esquema? Vamos lá. Agora apareceu o amarelinho. Então, só um minuto. Desculpa. Então, quando eu me referi aqui, quando a vítima ela é abusada, digamos, coloquei aqui aos 6 anos. Abusos recorrentes, independente de ser o mesmo abusador ou não. Alguns são abusados com abusadores distintos, outros com os mesmos abusadores durante anos, tá? Eu fui abusada com o mesmo abusador durante anos. Então, todas as vezes que aqui, todas as vezes que a pessoa é abusada, eu falei que a mente dela não é uma criança de 15 anos. A mente dela, lembra que a amígdala é hiperativada, aí vem mexe todo com o sistema límbico. A mente dela volta como se ela tivesse aquela primeira idade. Aquela criança indefesa, que às vezes até tentou lutar para que aquele abuso não acontecesse, mas não teve força. Às vezes até tentou gritar, mas não teve voz. Às vezes até tentou falar neste momento para alguém, mas ninguém deu ouvido. Então, por acontecer desmentida, por ser abandonada na sua dor, não ter com quem falar. Por que a criança sofre? Por que ela se traumatiza? Mesmo que não tivesse acontecido abusos recorrentes, muitos ficam traumatizados quando aconteceu aquele abuso.
Aí escuta, mas só foi uma vez, por que você está assim? A criança, ela se traumatiza, porque ela fica sozinha na sua dor. Gamu Matei, ele fala muito sobre isso. Então, quando a criança, alguns têm a sorte de nascer num lar onde tem pais acolhedores, pais que vão dar a vida pelo seu filho, e descobre que aquela criança passou por abuso, aquela criança imediatamente ela é acolhida, ela passa por sessão terapêutica, ela tem aquele apoio, ela se sente segura mais uma vez. Aquela criança, ela pode não ter a ruptura que as outras adquiriram. Sabia disso? Então a criança, ela se traumatiza porque ela fica sozinha na sua dor. Muitos não têm com quem falar. Vai falar para quem? Quem vai acreditar? Ou já tentaram e foi menosprezado. Para com isso, é teu tio, ele só estava brincando com você. Por que você vai fazer isso? Começa a culpabilizar quem não tem culpa, a trazer aquela culpa que seria daquele abusador para aquela vítima, para aquela criança. Então, desde pequena, ela aprende que você é culpada por isso que está acontecendo. Aí, as outras vezes, são só reproduções, repetições do abuso inicial. Por isso, eu falei que 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 23, né? 23, 25, e assim vai. Porque aquele abuso inicial, o restante foi só repetições. A mente dela, todas as vezes, se torna de novo aquela criança. Entende? Perguntas? Então, como eu falei, né, eu não sabia, André, que funcionava assim. Muito interessante, muito mesmo. Sim. Então, quando... Outra coisa também. A pessoa que é adulta, geralmente, quando chega no nosso consultório, é uma pessoa adulta. Aquele abuso ficou lá atrás. Não é assim? Já passou uma década, 2 décadas, 3 décadas, e quando a pessoa chega no nosso consultório. Ao falar com você sobre aquilo que aconteceu, ela tem aquela raiva dela. Muitos não têm a raiva do abusador, tem a raiva dela de achar que permitiu todos aqueles abusos. A raiva, um medo, por às vezes ela falar medo, vergonha, culpa, por às vezes ela falar, contar a sua história para alguém. Aí as pessoas falam assim, 23 anos, como que você foi abusada até os 23 anos, começou com 6, ok, 6, 7, 10, ok. Até quando você era adolescente, ok, mas adulta, como é que você permitiu isso? Então, todas as vezes que ela tentou falar, ela sofreu desmentida. As pessoas vinham com raiva, com a culpa, culpabilizando a vítima. E isso, ela própria já fazia isso com ela. Não precisava ninguém falar para ela nada disso, porque ela própria já se culpa, já tem aquela raiva dela, vergonha, aquele medo de acontecer de novo. Porque lá no passado ela não conseguia dizer não. Nós estudamos, se vocês não lembram, né, não vou trabalhar isso agora aqui, o porquê que ela não consegue dizer não, lembra? Da inação psicológica, do desamparo aprendido, o porquê de tudo isso acontecer. Então, quando ela tem a raiva, o medo, a vergonha daquilo que aconteceu com ela, aqui, ó, deixa eu ver se agora vai. Deixa eu pegar outra cor.
daquilo que aconteceu com ela, ela tem aqui a raiva, quando ela lembra disso, quando ela lembra daqui, quando ela lembra daqui, ela tem a raiva de ter permitido. Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque quando ela lembra de tudo isso, por que que eu deixei? Por que que eu não fechei uma porta? Eu passei muitos anos da minha vida pensando, eu dormia sozinha no meu quarto. Meu quarto tinha porta, tinha tranca. Por que que eu não levantei e tranquei a minha porta? Eu nunca teria sido abusado. Ou continuar sendo abusado. É só trancar a porta. Por que que eu não fechei? Porque eu passei muitos, muitos anos. Porque todas as vezes que eu lembrava do abuso e me culpava, era eu pensando nele como uma pessoa adulta de tudo aquilo que eu vivi. Mas aqui eu era adulta. Ó, como vamos entender agora a mente de uma pessoa que passou por abuso. Aqui eu era adulta? Não. Aqui eu era adulta? Aqui até era. Mas lembra que nenhuma dessas vezes quando eu fui abusada, eu era uma pessoa adulta aqui, né? Independente da idade, eu sempre fui, foi apenas repetição daquilo que eu estava vivendo. Então, ao me cobrar, eu estou me cobrando como uma pessoa adulta, sendo que nesses outros momentos eu não estava como uma pessoa adulta. Entende? A coisa que a gente depois tem que explicar para o nosso paciente isso, que ele fez o que tinha que fazer para continuar vivendo. Ele fez o que tinha que fazer, o que ele tinha capacidade para fazer neste momento. Então, o nosso paciente precisa entender que essa raiva, essa culpa, essa vergonha, hoje, mas é hoje adulto. Hoje ele tem uma cabeça, uma mentalidade. Hoje ele talvez de verdade consiga se defender. Igual hoje eu conseguiria me defender. Mas naquela época não. Não tem como eu me cobrar que eu fiz ou deixei de fazer daquela época se aquela época não é eu hoje. Entende a confusão na mente do nosso paciente? Todo paciente, ele vai chegar até você e vai se culpar, independente daquilo que ele viveu. Pacientes, igual a história que eu falei, desde os 3 anos, a mãe levava para ser abusado por diversos homens, desde os 3 anos. E hoje, ela se culpa. Eu fiz por merecer. Eu sou culpada daquilo ali. A própria mãe fala isso para ela. Você fez porque você mereceu, porque você é uma má menina. Entende? Ela hoje, ela olha para ela com olhar de adulta e pensa, eu poderia ter feito alguma coisa por mim naquela época. Mas ela não podia ter feito. Ela fez o que tinha que fazer para continuar a viver. Essa frase tem que estar entranhada dentro de vocês para que vocês possam falar para o seu paciente. Você fez o que você tinha que fazer para continuar vivendo. A dor desse paciente é muito latente. A dor desse paciente, quando ele pensa, vem os flashbacks. Lembra o que são flashbacks, pessoal? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, eu coloquei. Meu quadro. Achei tão bonitinho, né? Eu tenho uns quadros que eu ia até colocar aqui. Eu falei, não, eu sou design, deixa eu aproveitar e utilizar o CorelDRAW, mas acho o Canvas tão mais prático. Então, os flashbacks. O que são flashbacks? Alguém sabe me dizer? Lembram? Alguém? Ninguém, meninas?
Não lembro das aulas? Tem problema. Vamos relembrar. Quando a paciente ela entra em contato comigo, ela começa, Andréia, eu estou com falta de ar, eu não consigo parar, vem tudo na minha mente, eu estou apavorada, estou morrendo de medo, e a sensação que ele está aqui, ela já é adulta, mora sozinha, a casa trancada. Isso de verdade pode acontecer? Não. Por que que ela tem essa sensação, esse flashback? A impressão que dá é que ela vem e vai lá no passado, aonde está todo aquele trauma, não é assim? E está revivendo o passado. Não. Os flashbacks, geralmente, que são paralisantes desse jeito, ele pega o seu passado, tudo aquilo que aconteceu, e traz para cá, para o seu presente. Por isso, essa pessoa, ela se sente de verdade, como se estivesse vivendo todo aquele abuso naquele momento. Ela não está tendo uma lembrança, simplesmente. Ela está, de verdade, revivendo todo aquele trauma. A mente dela está transformando aquele trauma naquele presente que ela está. Aí ali a gente tem que tentar acalmá-la de alguma maneira, buscá-la para a realidade. Como é que faz isso? A gente sabe que depressão, excesso do passado, ansiedade, excesso do futuro. Não é assim que a gente escuta? Então, quando esse paciente ele está vivendo muitos flashbacks, ele está vivendo muito o quê? Seu passado. E quando está ansioso demais, ele está vivendo o seu futuro. Não é assim? Agora eu quero que vocês me digam. Futuro existe? Uma. Não precisa todo mundo falar junto. Futuro existe? Não. O que existe é só o presente, Não. né? Futuro não existe, passado não existe. O que existe? Presente. Não sei por que eu escrevi apresentar, gente. Apresentar o quê? Existe o hoje, o agora. Exato. Então, como que a gente ajuda esse paciente? Fazendo ela entender que esse passado, tudo aquilo que ela viveu, de verdade, ficou lá atrás. Mas lembra, só podemos mexer no passado, ajudar. É claro que se ela está tendo uma crise, a gente vai ajudá-la a auxiliar a sair dessa crise. Tá? Clínica do abuso sexual. Fatalmente, vocês vão lidar com pessoas em crise. Em crises, às vezes, até extremas, tá, pessoal? Às vezes, alguns pacientes entram em contato, falam, Andréia, eu tomei remédio, só que agora eu me arrependi, eu tomei muito remédio, estou passando muito mal, e ali eu tenho que ficar com eles no telefone para chamar uma rede de apoio, chamar as autoridades para que ela possa ser socorrida. Então, vai depender muito da demanda do seu paciente. Vocês têm que estar aptos a atender essa demanda. E a gente tem que sempre trazer o nosso paciente para o presente. Porque ele estando no presente, ele vai entender que o passado, eu vou sempre trazendo. Quem está aí com você? Aí estou sozinha. Qual foi a idade que começou? Qual foi a idade que acabou? Isso quando o paciente já falou tudo, tá, pessoal? Aí ela vai relatando. Como é que você está hoje? A sua voz também tem que trazer paz, tá? Ela está em crise. E ali você vai trazendo ela
ao presente dela, mostrando para ela que ali, naquele momento, aquilo ali, nada daquilo está acontecendo. Depois, quando aquela crise passar, você não adianta ser didática. No momento de crise, não adianta ser didática. É você trazer algumas coisas palpáveis para que possa tirá-la da crise. Depois, você pode começar a explicar. Às vezes eu faço esses esquemazinhos para explicar meus pacientes, tá? Eles gostam. Acho bem legal. Então, são coisas que a gente vai tentando elucidar, porque eu vejo que quando o paciente começa a entender o processo da sua mente, o porquê que às vezes acha que permitiu tudo aquilo que aconteceu, porque ainda continua presa naquela vida, porque não consegue sair daquilo, não consegue trabalhar, não consegue ter uma vida. Quando você começa a elucidar para eles, eles começam a entender o processo com eles, começam a se aceitar de forma melhor. Principalmente, às vezes, até mesmo com terapeutas. Muitos terapeutas passaram por abuso igual a mim, né? Então, quando você lida com terapeutas, você traz o ensinamento de como funciona a mente ali, claro, você não vai dar uma aula de anatomia, gente, mas dentro da expertise daquele paciente, para que possa ajudá-lo de uma certa forma, você pode sim trazer algo que vai ajudá-lo a entender o processo que está acontecendo com eles. Tá? Isso aqui é. Não vou entrar nisso aqui agora. Isso aqui são das outras aulas que a gente já trabalhou. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Que bom, todo mundo está entendendo tudo. Ou então ninguém está entendendo nada. Não, eu particularmente, essa aula assim está sendo maravilhosa, André. Como eu disse, eu não conhecia disso daí, e foi bem esclarecedor. Nossa, amei, amei. Nossa, tá, essa aula hoje tá show. Ai, que bom. Eu Fico acho que é por feliz. isso que tá sendo tão esclarecedora, que eu acho que as colegas também não estão tendo dúvida, tá dando para captar, acredito eu. Eu concordo. A aula ficou bem fácil de entender. Na verdade, o que eu posso comentar, André, é que eu me lembrei de uma pessoa, uma moça que eu conheci, mas eu ainda não sei como que vai ser, se vai ter acompanhamento, se ela vai querer passar. É uma longa história, mas assim, ela tinha, não sei se ela já fez aniversário. Quando eu conversei com ela, no final do ano passado, 16 anos. E ela sofreu abuso na infância, e hoje ela tem 16, e ela não mora mais com a mãe, mora sozinha. Agora eu estou em dúvida se ela e uma irmã, não me lembro agora, porque faz dias. E eu fico imaginando, ela só com 16 anos, ela sofreu abuso, acho que de 8, 6 anos. Como ela não é minha paciente, talvez seria, eu não tenho nem nada anotado aqui agora, mas eu fico imaginando, né, a situação, a mente dela tão jovem e ainda não processou isso. Eu sei que ela ainda não processou essa situação, bem complicado. Eu estava agora vendo essa aula aqui, né, assistindo e pensando aqui, o quanto é importante a gente se inteirar sobre esse assunto. E nada melhor do que com uma pessoa como você, André, que tem conhecimento, que já passou, não está falando como no caso, se a gente vai pegar um caso de alguém que está nos relatando, mas aí você já está passando um conhecimento, está dando assim para a gente, nossa, menina do céu, essa sua aula hoje, para mim, foi maravilhosa, tá? Assim, muito esclarecedora. Obrigada. Obrigada. É importante realmente a gente entender o processo, porque muitas e muitas pessoas que passaram por abuso vai até a sua adultidade e acha que já passaram, já estão livres de tudo aquilo. Eu, Andréia,
psicanalista, doutora em psicanálise, mestre em neuropsicanálise. Muitas vezes me pego ainda em alguma demanda que eu achei que já não tinha mais. Que achei que aquilo ali agora eu já tiro de letra. Aquilo ali agora eu já consigo resolver. Porém, existem demandas na minha vida, coisas que até aconteceram há pouco tempo, que só demonstraram o quanto ainda preciso trabalhar nisso. O estar aqui hoje falando com vocês é também um enfrentamento, né? Por conta dos abusos que eu vivi e achei que aquilo ali não tinha mexido comigo em nada, não tinha influenciado em nada, me trouxe fobia social. Quantas e quantas vezes eu deixei de apresentar algum trabalho, ou deixei de fazer alguma coisa por causa do meu medo de falar em público, por causa do que o outro vai achar dentro da minha fala, porque o outro vai pensar, né? A gente sempre tem muito aquilo que o outro não está nem aí. A verdade é essa. Da mesma forma que você fica com relação ao outro. Só que a cobrança que tem de vítima de abuso sexual, ela é tão latente, ela é tão gritante dentro dela, que a impressão que dá é que ela tem um holofote em cima e todos estão olhando para ela, esperando ela fazer alguma coisa de errado para que possa vir julgá-la. A verdade é essa. Então, quando a gente começa a trabalhar aumentando a autoestima, fazendo com que essas pessoas saiam de ciclos abusivos. Às vezes, elas caem em ciclos abusivos sem se dar conta. Às vezes, ela está vivendo relacionamentos conjugais abusivos, mas ela não se dá conta que aquele relacionamento é abusivo. Por quê? Lembra, a representatividade neural, a mente dela sempre vai buscar algo familiar, mesmo que este familiar seja um inferno, lembra? Então, às vezes, ela está vivendo naquele inferno, mas aquele inferno é familiar para ela, então aquilo ali se torna normal, habitual. Aí, quando ela começa a se ver, aí os conflitos começam também, mais ainda internos. Fala, opa, peraí. Eu não caibo mais ali. Eu não preciso me quebrar para caber em lugar nenhum mais. Então, ela começa a reconstruir, as pessoas ao redor dela falam, opa, peraí, por que fulano mudou? Porque agora começou a estudar sobre isso. Porque agora está fazendo análise. Então, começa a vir outras demandas, outras cobranças, que de verdade ela precisa se fortalecer para entender que esta demanda é do outro, porque muitas das vezes o outro está tendo consciência que perdeu, né, perdeu autonomia ou perdeu poder sobre você. Então, o outro vai tentar de todas as formas minar aquilo que você está vivendo. As pessoas colocaram aqui algumas perguntas, não é isso? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Quais os transtornos podem surgir a partir do abuso? É isso, Priscila? Então, a gente falou um pouquinho na aula anterior, não lembro qual foi a aula, mas uma das aulas anteriores a gente falou um pouquinho. Pode surgir o TEPT-C, né? É certo. E nisso pode surgir também o borderline. Hoje os estudos comprovam que a probabilidade da pessoa que foi borderline ter sofrido abuso sexual é muito grande. Pode ter também a bipolaridade, pode ter os mais comuns que são TAG, né, a depressão recorrente, depressão maior. Então, são vários transtornos que a pessoa pode ter. E quando esses transtornos se juntam numa pessoa só,
Não é fácil. É um turbilhão de emoções, porque cada demanda, ela por si só já tem, né, a sua própria demanda. Imagina quando se junta tudo e por conta de algo que foi muito traumático. Então, a importância da gente estudar também um pouquinho dos transtornos para saber como lidar. Porque se você atende um paciente que é borderline, aquele paciente começa a mandar mensagem para você, não importa a hora. Chegou a demanda dele, ele vai começar. Ele vai querer atenção. Borderline sempre quer atenção. E quando você não responde naquele mesmo momento para aquele paciente pode achar que você está ignorando ele, que você não gosta mais dele, que você não vai atender. Começa a fazer uma série de histórias na mente dele, totalmente catastróficas, porque a demanda dele é assim. Então, se você não sabe disso, quando você começa a responder aquele paciente vem com 1000 pedras na mão. Mas não é sobre você, é sobre a demanda dele que está vivendo naquele momento. Aí depois que passou aquela crise, aí ele vem, pede desculpa, muda aquela pessoa, já não é mais nada daquilo, aquela ira já se foi, e você fica, nossa, o que está acontecendo? Por que ele agiu desse jeito? O que foi que eu fiz? Então, se você não conhece a demanda de uma pessoa que tenha borderline, é complicado. A importância de você saber, você não precisa ser um expert, não é? De nenhum transtorno, não é isso. Ninguém sabe tudo. Mas entender um pouquinho, eu não sou expert dos transtornos, mas entender um pouquinho a demanda de cada um, o porquê que aquela pessoa ou tá muito eufórico, fala, ai, eu tô muito feliz, eu vou sair e tal. Aí você não entende, por que ela tá assim? Porque é a fase da euforia lá na bipolaridade. Ou se está muito down, não consegue sair da cama, você tenta fazer a terapia com ele naquele dia e não consegue, mas é aquela demanda daquele momento. E o entender isso, entender também a medicação, às vezes a troca de medicação muda muito o humor do seu paciente, muda toda a estrutura daquilo que está vivendo. Então, é o bom de você entender um pouquinho, não é? E a medicação que aquele paciente está utilizando, se sempre utilizou daquele jeito, se houve alguma mudança na medicação. A gente não mexe em medicação de ninguém, nunca. Nunca, mesmo que você ache que está tomando a mais, isso é ele e o psiquiatra dele. Você pode até falar alguma coisa, olha, fala com o seu psiquiatra, mas nunca, nunca, já houve casos de pacientes minhas falando que a pessoa chegou para ela e falou, olha, você está tomando esse remédio aí, está te mandando, é melhor você parar de tomar. Não tinha nenhum momento, nenhum dia, não era paciente dela, não era nada. Simplesmente uma conversa. Ela falou, não vou parar de tomar. E ela não estava querendo falar, e essa pessoa insistindo, insistindo, vamos conversar, por que você não quer falar? E buscando, essa pessoa é uma psicanalista também, e buscando e forçando, e ela falou, não quero falar sobre isso. Essa pessoa começou a falar de si, para ver se fazia ela falar, mas ela não queria falar. Ela não viu assim o porquê de falar a respeito, e dentro da fala da terapeuta, ela viu que aquela terapeuta não estava apta a fazer nenhum atendimento com ela. Então é muito perigoso. A gente não deve mexer em medicação de nenhum paciente, de ninguém. Nós não somos psiquiatras para poder fazer nada disso, né? Então, a clínica do abuso sexual é uma demanda que você tem que estar na sua profissão, por amor, entender, ter uma base sólida, estrutural da sua formação e ler muito a respeito. É claro que não tem tantas coisas, por isso até que eu quis fazer esse curso,
Eu não vejo muitos artigos, muitos livros, muitas literaturas a respeito, principalmente de abuso sexual recorrente adulto, com a demanda deste adulto. Então, eu vejo uma precariedade muito grande com relação a esse tema, né? Espero ter respondido. Mais algumas perguntas, gente? Desculpa. Perguntas? Dúvidas? Se não tem, vou estar terminando por aqui. A minha voz já está começando a sumir. Vontade de tossir o tempo todo. Então, espero que tenham gostado. Desculpa. Deixa eu tomar meu remédio, peraí. A aula foi maravilhosa, André. Gratidão, obrigada, minha amada. Assim, acho que é por isso que as meninas, assim, captaram, entendeu? Foi bem esclarecedora, gratidão mesmo. Que Deus abençoe, que Deus restaure a sua saúde. Obrigada, meu amor. Eu estava muito preocupada de não conseguir dar aula, porque eu vou falando, a voz vai sumindo, né? E essa tosse bendita. Mas graças a Deus consegui chegar até o final. Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, só colocar lá no chat do nosso grupo. E é isso. E se der, pode fazer lá o teste, que acho que ficou bacana. Não faz parte do nosso instituto, mas botei umas perguntas bem legais ali. Tá bom? Obrigada a todas. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui.